boa tarde aí a todos, boa tarde ao Bispo Maurílio Luiz, ao pastor Tiago Coelho, a todos os pastores. Que privilégio, né, poder compartilhar com vocês uma reflexão bíblica, né, nesses tempos aí tão difíceis, períodos, né, dessa crise, tanto econômica como também, obviamente, período pandêmico. Perdemos pessoas, né, como eu tive lendo algum tempo atrás, que de cada 4 brasileiros, 3 sofreram algum tipo de perda, né, ou perda material, ou, infelizmente, perdas emocionais. Mas, graças a Deus, né, por esta ferramenta, a internet, que possamos estar juntos aí, em oração, no mesmo espírito, na mesma fé, e espero hoje poder contribuir, né, de alguma maneira, tendo em vista que essa é uma reunião de pastores, e os pastores, obviamente, nós temos o ministério de vivermos cercados de pessoas, mas muitas vezes estamos literalmente sozinhos, né? Então, queria trazer uma palavra. Para quem não me conhece, meu nome é Cléo Holanda, eu sou pastor da Igreja de Nova Vida, do centro do Rio de Janeiro, ali perto da Praça Cruz Vermelha, e sou psicólogo clínico, também do esporte e de casais. Sou escritor da editora Central Gospel e temos lançado 3 livros já pela editora: o Vencendo a Procrastinação, o Resiliência e o Otimismo. E eu gostaria de trazer uma palavra ao coração de vocês que se encontra no Salmo de número 92, versículo 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Vou repetir, Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. É interessante porque no início da minha caminhada cristã, eu fui orientado pelo meu discipulador a ler o Evangelho de João, porque tendo em vista que o Evangelho de João é de fácil leitura, fácil compreensão, e ele me orientou dizendo: Cléo, leia o Evangelho de João, porque ali você vai compreender o nascimento, o crescimento, o ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como bom convertido, né, e novo convertido, com aquele fôlego, aquela motivação, eu li o Evangelho de João muito rápido. E logo depois eu fui ler os Salmos e fiquei encantado. Eu acredito que grande parte de nós, pastores, amamos ler o livro de Salmos porque são, na sua grande parte, orações transcritas e também nos identificamos com determinados momentos que os salmistas passaram, vivenciaram e que nós estamos passando ou que nós, porventura, vamos ter que passar. Então, há sempre uma identificação muito grande, né, conosco na questão dos salmos. E quando eu estava estudando sobre os salmos, muito me chamou a atenção esse salmo de número 92. Porque esse salmo de número 92, a própria sociedade bíblica, ela coloca um subtítulo dizendo, olha, hino de gratidão a Deus. O salmista, ele, ao escrever esse salmo de número 92, ele escreve dando ênfase à graça e à misericórdia de Deus. Porém, no versículo de número 12, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele meio que troca de assunto. Ele meio que foge do assunto que ele estava falando e escrevendo, que era a graça e a misericórdia e bondade de Deus. Quando no versículo de número 12, ele começa a dizer, olha, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Isso me saltou aos olhos, porque, afinal de contas, o que o salmista quer dizer com isso? O que Deus quer falar com o seu povo? E essa palavra aqui, ela se enquadra exatamente para uma classe de pessoas. E qual é a classe de pessoas? Existem passagens na Bíblia que Deus fala com o mundo todo, né? com toda a humanidade, perdão. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando com todos. Tem passagem na Bíblia que Deus está falando com uma pessoa. Ezequiel, capítulo de número 37. O que diz a Bíblia? E a mão do Senhor levou Ezequiel a um vale de ossos secos. E disse o Senhor a Ezequiel, que vês aí, Ezequiel? Ezequiel disse, olha, Senhor, vejo esse vale de ossos sequíssimos. Ou seja,
Deus está falando com uma pessoa. Porém, aqui a Bíblia está dizendo que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Essa palavra não é direcionada à humanidade, nem é direcionada a uma pessoa. Essa promessa é direcionada a quem? Ao justo. E quem é o justo? Né? Quem são os justos? A palavra de Deus vai dizer em Romanos 5:1 que nós somos justificados por Deus, né? Temos paz em Deus por meio, né, intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós fomos justificados por Cristo Jesus. Então essa palavra é exatamente para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E em 3 ocasiões a Bíblia vai dizer, Abacuque 2:4, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38, dizendo, o meu justo viverá pela fé. Ora, então essa palavra ela é direcionada àqueles que são justos. O justo que vive pela fé. O justo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E então, ele diz o seguinte, olha, esse justo, ele vai florescer. O que significa florescer? Florescer em hebraico significa ser notado, ser percebido. Então, Deus está dizendo assim, olha, o meu justo, os meus filhos, serão percebidos e notados como a palmeira. Como a palmeira ela é notada? Ela é notada pela sua altura, porque a 500 metros de distância você pode contemplá-la e vê-la, enxergá-la, pela beleza das suas folhas e pelo seu fruto. Então, em outras palavras, Deus está dizendo, olha, os meus filhos serão notados e percebidos como a palmeira, ou seja, pela altura, pelo crescimento, pela beleza e pelo fruto. É interessante, e isso acontece muito no ministério pastoral, mais do que nunca, e mais do que tudo, em Hebreus 12:1 vai dizer que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. E, geralmente, nós somos mais reconhecidos pela marca, ou as marcas que a vida elas nos deixa. Então, você conhece aquele pastor tal qual, aquele que abriu a igreja e fechou? Você conhece aquele pastor tal qual, aquele que caiu em adultério? Você conhece aquele pastor qual, aquele ladrão, aquele que teve problema em tal denominação, que rachou tal igreja, tal ministério? Geralmente, nós somos conhecidos e cercados por uma nuvem de testemunhas, e somos mais reconhecidos pelas marcas que a vida acaba nos deixando. Porém, esse salmo é diferente, fala assim, olha, o justo vai florescer, ele vai ser notado, ele vai ser percebido como a palmeira. Então, essa é uma palavra profética para mim, para a sua vida, para o seu ministério nessa tarde, dizendo que nós vamos florescer. Nós seremos notados, nós seremos percebidos pela altura, ou seja, pelo crescimento, pelaquilo que Deus já está fazendo e vai continuar fazendo. Pelas folhas, pela beleza, porque nosso ministério, nossa vida chamará atenção pela beleza que Cristo há de realizar. E também pelos frutos, porque pela boa árvore nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então, aqui a palavra de Deus vai dizer que nós vamos ser conhecidos e notados como a palmeira, ou seja, é tempo de florescer. Mas florescer também não significa apenas ser notado. Mas florescer tem um significado muito bacana na psicologia, que é desabrochar. Ou seja, tudo aquilo que está internalizado dentro de mim, tudo aquilo que é positivo dentro de mim, eu consigo externalizar para fora, eu consigo colocar para fora. Ora, e qual é a maneira que eu tenho de externalizar e colocar para fora todo o meu potencial? É através de uma ferramenta que Deus deu a toda a humanidade, pela sua graça e misericórdia, chamada talento. Talento é algo tão maravilhoso e não devemos confundir talento com dom. Dom Deus dá à igreja para edificação e propagação do seu reino. Mas talento Deus deu para alguns 1 talento, para outros 2 e para outros 5 talentos, cada um segundo a sua capacidade. Isso se encontra em Mateus. Então, o talento é o grande método de Deus para que venhamos a desabrochar. E tem muitas pessoas que elas não conseguem vencer e não conseguem prosperar em várias áreas da sua vida, porque elas não conseguem
identificar e utilizar o seu talento. Porque presta atenção, se nós aqui eu pudesse abrir o microfone e falasse assim: ô pastor Tiago, ô bispo Maurílio, me diga 3 pessoas que prosperaram na visão de vocês, que vocês admiram, que vocês realmente reconhecem que prosperou de maneira ética, honesta e íntegra. Certamente eles iam falar de 3, 4, 5 pessoas, e certamente essa prosperidade, esse florescer, esse desabrochar, estaria condicionado ao talento. Por exemplo, uma figura caricata no Brasil, Silvio Santos. Silvio Santos ele prosperou por quê? Porque ele soube vender o carnê do baú? Não, porque ele é um excelente comunicador. Então, que ele comunica, ele se comunica bem. Ele usou o talento. Então, nós temos que entender e compreender que a palavra de Deus vai dizer: olha, o justo vai florescer como a palmeira. Ou seja, vai desabrochar, né, como a palmeira, vai ser notada como a palmeira. E o nosso papel é entendermos como esse desabrochar ele é feito. E ele é através, e pode ser feito, entre tantas maneiras, através do talento. E como eu reconheço um talento na minha vida? Em primeiro lugar, eu percebo que talento é algo inato. Grave isso. Talento eu não adquiro. Talento, eu nasci com um talento, com 2, com 3. É algo que Deus me dá desde o meu nascimento. Isso a ciência, ela comprova isso. Então, o talento é algo inato. Em segundo lugar, talento agrega valor. Ou seja, o que é agregar valor? Aquilo que faço tão bem que a pessoa quer pagar para que eu faça algo para ela. Então, por exemplo, eu boto na minha rede social as minhas artes, eu faço tão bem para mim que a pessoa entra para mim e fala assim: olha, Cléo, por favor, eu quero que você faça uma arte. Quanto custa? Ou seja, talento agrega valor. Né? A irmã aqui, que acabou de louvar, ela canta tão bem que a pessoa fala assim: meu Deus, eu quero que você cante na minha igreja, eu quero que você cante, né? Eu vou abrir um restaurante, quero que você cante um piano bar, para que sejam músicas cristãs. Quanto custa isso? Né? Que é um talento, ou seja, o talento agrega valor. Então, ele é inato, agrega valor. Em terceiro lugar, talento tem a ver com frequência. Aquilo que faço tão bem que repito. Então, não é aquela pessoa que você vai na casa dela e ela fez um jantar maravilhoso e cozinhou muito bem, obrigado. Você foi no mês de janeiro e ela cozinhou muito bem. Você foi em fevereiro jantar na casa dela e foi ruim o jantar. Em março também foi péssimo. Ou seja, aquilo dali não é talento. Janeiro foi o mês do milagre, não foi o mês do talento. Então, talento tem a ver com frequência. Eu considero o Neymar um talentoso, por quê? Porque se eu for falar do Neymar, cada um de nós aqui vai lembrar de um gol, de uma partida dele, ou seja, com frequência. Então, o talento é inato, tem a ver com valor, frequência e potencialidade e habilidade. O que é isso? A partir do momento que eu descubro o meu talento, a partir do momento que eu sei qual é o meu talento, eu vou desenvolvendo ele. E cada vez que eu estudo, cada vez que eu me aprimoro, eu melhoro. Por isso que é muito importante nós entendermos que quem não tem talento desenvolve habilidade. Né? Quem não tem talento desenvolve habilidade. Mas quem tem talento chega na excelência. Então, a pessoa que não tem talento, ela desenvolve habilidade, ela chega a ser medíocre, ou seja, mediana. É como se eu pedisse, né, aqui para a minha amada irmã: me dá uma aula de canto, me dá uma aula de teclado, né? Ela tem um talento, eu não tenho. Eu vou aprender, vou me esforçar. Daqui a um ano, eu posso até entrar nessa reunião cantando e tocando, mas eu vou ser sempre medíocre, eu vou ser sempre mediano. Mas se eu tiver talento, não, eu consigo chegar à excelência. E isso é muito importante no ministério, porque muitas vezes nós queremos fazer no ministério aquilo que nós não temos talento. Nós queremos fazer aquilo que está dando certo, e nós temos que parar com essa mania de querer fazer aquilo que dá dinheiro, de fazer aquilo que dá lucro, ou de fazer aquilo que dá certo na igreja do outro. Não, nós temos talento para fazer. Ah, mas o Cléo, quer dizer então que eu não posso admirar, copiar? Sim, mas eu estou falando de desabrochar. Então, o desabrochar tem a ver com talento.
e o talento, ele é algo diferenciado. Então, ao invés de ficarmos preocupados em fazer aquilo que dá dinheiro e fazer aquilo que dá certo, primeiro vamos fazer aquilo que nós temos talento. Sou bom, agrego valor. Então, a promessa de Deus é o seguinte: o justo florescerá como a palmeira. E é interessante que ele fala sobre a palmeira. Por que ele não falou sobre o justo florescerá como o carvalho? Por que o justo não florescerá como a samambaia, né? Ou o justo florescerá como aquela planta que é a nossa cara, chamada comigo ninguém pode. Mas diz aí, né? Como a palmeira. Porque a palmeira tem uma revelação por detrás dela. E a primeira revelação é que a palmeira é uma árvore extremamente resiliente. E para estarmos no ministério, inseridos no ministério sem resiliência, ele para pelo meio do caminho. Porque resiliência é um comportamento aprendido. E resiliência é você passar por um estresse, por um trauma e sair mais forte de como entrou. A palmeira é uma árvore extremamente resiliente. E a resiliência, ela tem dois aspectos. Os dois aspectos da resiliência que são o aspecto da continuidade e, no segundo aspecto, recuperação no meio da crise. Ou seja, pessoas resilientes, elas continuam. Exatamente porque resiliência é um metal que passa pelo fogo, sofre um trauma e um estresse, mas ele continua. Quando ele sai mais forte. Então, pessoas resilientes, elas continuam. Por isso que hoje nós vivemos uma geração de pessoas pouquíssimos resilientes. Por quê? Baixo nível de tolerância à frustração. Então, quando Deus fala que nós somos como exatamente a palmeira, vamos florescer como a palmeira, está falando, olha, os meus filhos vão ser resilientes. Ou seja, tem um aspecto da continuidade e recuperação no meio da crise, porque a palmeira ela é plantada em vários lugares diferentes, mas mesmo assim ela consegue frutificar, mesmo assim ela consegue se adaptar. Por quê? Porque resiliência tem algo que nós chamamos de flexibilidade, e adaptabilidade. E é o que é mais interessante. A palmeira ela é flexível, né? E ela também tem adaptabilidade, ela consegue se adaptar em vários cenários diferentes. Deus deu algo ao homem que a nenhum ser vivo deu, o que nós chamamos de neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade do nosso cérebro se adaptar em diferentes cenários e diferentes episódios. Por exemplo, nós, há 3 anos atrás, conseguiríamos imaginar que iríamos para a igreja de máscara? Não. Porém, hoje, depois que a pandemia passar, vai ter gente que vai continuar indo de máscara. Por quê? Porque houve adaptabilidade, continuou. É aquela pessoa que ela diz, olha, se eu perder meu emprego, eu vou perder meu carro, se eu perder meu carro, eu corro o risco de perder até meu casamento. Aí aquele homem, ele vai, perde o emprego, perde o carro, e um mês depois ele está tirando selfie no trem cheio, falando, Deus é comigo. Por quê? Porque é adaptabilidade. Nós conseguimos nos adaptar. Isso é uma dádiva de Deus. E aí, quando eu vou para a Bíblia, eu percebo Paulo dizendo, em Filipenses 4:11, dizendo, por isso, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser honrado, sei ser desonrado, sei viver na abundância, sei viver na escassez, né? E aí, versículo 13, que nós gostamos tanto. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Se Paulo aprendeu, porque ele não sabia. E o que ele está falando? Ele está falando de adaptabilidade, ele está falando de resiliência, ele está falando de flexibilidade. Eu sei ser honrado, sei ser desonrado, sei viver na abundância, sei viver na escassez. Então, você vê que ele está trabalhando ali, ó, a flexibilidade e os ciclos da vida. Por isso que ele fala, eu aprendi. Por isso que resiliência não é dom, não é talento, é comportamento aprendido. Ele aprendeu através do estresse e dos traumas. Por isso, tudo ele pode naquele que fortalece. Então, a palmeira, em primeiro lugar, é uma árvore resiliente. Em segundo lugar, a palmeira, ela é uma árvore que ela, durante o ano, ela sofre muito com os ventos contrários. Porém, durante os ventos contrários,
todas as suas folhas, ou quase todas as suas folhas, ela perde. Porém, mesmo perdendo todas as suas folhas, ela continua dando fruto o ano todo. Olha que interessante. A vida ela é cíclica, né? Tem momentos bons e ruins. E existem momentos da nossa vida que os ventos são contrários. E qual é a função de uma folha numa árvore? É captação de luz, transpiração, respiração e fotossíntese. Então, quando ela perde essas folhas, é como se tirasse o ar de respirar, tirasse a iluminação, a direção, a captação de luz, né? Como se ela tivesse sentenciada à morte. No nosso ministério, né, no ministério pastoral, existem momentos que o vento está a favor, mas existem momentos que o vento está exatamente ao contrário. E quando o vento está ao contrário, parece que estão levando as nossas folhas, que é o quê? A beleza do nosso ministério. E aí leva o quê? A nossa respiração, ou seja, nós queremos respirar e não conseguimos, né? A transpiração, ou seja, a questão de transpirar, né? De vou atrás, vou correr atrás. A captação de luz, ou seja, cara, é tanto problema na igreja, é perda de membro, é isso, é aquilo outro. Para onde eu vou? O que eu faço? Vou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E Deus é tão maravilhoso que diz assim, mesmo você perdendo todas essas folhas, você é capaz de dar fruto o ano inteiro, como a palmeira. Por isso que a resiliência tem a ver com continuidade e recuperação no meio da crise. Não sei como o seu ministério se encontra, mas não desista dele. Por mais que você tenha sofrido perdas, por mais que as folhas tenham sido retiradas da sua vida, nós somos capazes, segundo as Escrituras, de dar fruto o ano todo. Então, ela é resiliente, ela é resistente aos ventos, mas a palmeira também, em terceiro lugar, ela é difícil de derrubar. É interessante porque outro dia eu estava lendo sobre o tsunami, né? Uma tragédia que aconteceu na humanidade. E depois dessa catástrofe, né? Ou dessas catástrofes, a ONU, a Cruz Vermelha envia psicólogo, médico, roupa, medicação, alimentação, as ONGs, e foram entrevistar uma mulher, falando assim, olha, nós descobrimos que a sua área foi uma das mais atingidas. Durante 5 dias, a senhora sobreviveu a uma grande enchente, tragédia, maremoto. O que a senhora fez para sair dessa? Aí ela falou assim, olha, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que durante 3 dias eu fiquei abraçada numa árvore. E essa árvore era uma palmeira. Ou seja, a palmeira ela é difícil de derrubar. Por isso que Deus nos chama de palmeira. E é interessante porque muitas vezes nós questionamos por que Deus me colocou nessa família? Por que Deus me colocou no ministério, me escolheu? Né? O que eu fiz? Né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Né? Eu estou com problema financeiro, me ligam pedindo dinheiro. Eu estou cheio de problemas e me pedem oração. Meu Deus, o que está acontecendo? Na verdade, é que a gente não tem a nossa percepção de como Deus nos enxerga. Mas Deus nos enxerga como uma palmeira. E se Ele te escolheu para essa obra, é exatamente porque você é difícil de derrubar. E as pessoas, elas percebem isso, mas nós não percebemos. Não que somos melhores do que ninguém, longe disso. Mas as pessoas sabem que quando estão perto de nós, por aquilo que Deus colocou em nossa vida, elas se tornam mais difíceis de derrubar. Por isso, ao invés de reclamar a família que nasceu, o ministério que está, agradeça a Deus, porque você é exatamente como uma palmeira. E então, a palavra de Deus vai dizer, olha, o justo vai florescer como a palmeira, mas não para por aí. Ele lança uma outra palavra profética. Vai crescer como o cedro no Líbano. Quando fala de florescer, de desabrochar, usa a palmeira. Quando fala de crescimento, fala do cedro. Por quê? Porque a primeira característica do cedro é que o cedro, o crescimento dele é lento, mas é constante. As raízes do cedro podem chegar de 1,5 metro a 5 metros de profundidade. Nos 3 primeiros anos só cresce para baixo. No 4º ano é que começa a aparecer, né, para cima. E quando começa a crescer, pode chegar até 40 metros de altura. É interessante isso. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma
uma sociedade, né, uma geração do imediatismo. Tanto é que o remédio mais vendido do Brasil é o Rivotril, que é um ansiolítico. As pessoas são muito ansiosas. E no ministério, né, elas também se tornam muito ansiosas e elas querem tudo para ontem. E elas usam até jargões do tipo, Deus tem pressa. Quando, na verdade, né, e aí o pastor Tiago Coelho, que vem de uma geração de pastores, seu pai, quantos homens de Deus ele viu, de repente, crescer num dia e sumir do outro dia? Né? Quantos ministérios chegaram abalando tudo e todos? Hoje em dia, se a gente falar, nem lembra, a minha geração nem vai lembrar, e muitos que aqui estão. Porque são pessoas que buscaram crescer rápido, de maneira desordenada. Se você tem talento, se você tem o seu ministério, que você possa estruturar isso. Porque quanto maior for a estrutura para baixo do nosso ministério, maior vai ser a envergadura para cima. Eu não entendo muito bem de obra, mas pessoas, conversando com pessoas, falam que 30% do dinheiro de uma obra fica debaixo da terra. E 30% do material de uma obra fica debaixo da terra. E quanto mais profundo for os fundamentos e os pilares, maior a capacidade de crescer para cima. Hoje, nós estamos querendo pessoas que fazem cursinho de 2 dias e querem ter um certificado e não sabem absolutamente nada. As pessoas não querem mais ficar 5 anos sentado numa faculdade, 7 anos. Né? Hoje, as pessoas querem ficar milionárias do dia para a noite. Né? Nada contra isso. Mas, e ministério? Como é que é o nosso ministério? Porque, às vezes, a gente olha para um, para outro, ela está crescendo. Mas calma. Talvez você está fundamentando o teu ministério, talvez você está trabalhando, né? Não fique olhando para o vizinho, não. Tenha calma, tenha paciência, porque eu acredito que o teu ministério ele não veio para ser um vento, mas ele veio para ficar e permanecer. Então, invista em conhecimento, invista em estudo, invista, né, nos fundamentos para que você seja uma pessoa mais sólida, com maior autoridade, né, com maior envergadura, para que você não seja, ao invés do cedro, ser aquela experiência que nós temos do pé de feijão na escola, que é o copinho de plástico, o algodão e o feijãozinho. Ele nasce 1, 2, 3 dias, no quarto ele morre. Então, que possamos entender que é necessário investir, é necessário fundamentar. E você pode não estar vendo nada, mas se você estiver fazendo bem feito, com certeza a hora e o tempo de Deus vai chegar na sua vida e no seu ministério. É a própria palavra de Deus que diz no Salmo 126, versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, no final volta com seus feixes. Então, o cedro, ele cresce, mas é lento e constante. Então, vamos buscar crescer. Pode ser lento, mas que seja de maneira constante. Segunda característica do cedro é que as suas raízes buscam águas profundas. Se nós olharmos o cedro, geralmente ele é plantado em montanhas e em lugares desérticos. Lugares desérticos são lugares que são calor demais de dia e muito frio à noite. Quando a gente olha a plantação do cedro, fala assim, cara, como é que pode o cedro aguentar ser castigado pelo sol e molestado pela lua à noite? Como é que pode um negócio desse? Nós estamos olhando a aparência. Porque enquanto ele está sendo castigado, e molestado pelo sol e pela lua, as suas raízes estão buscando águas profundas. E no ministério, nós não podemos esquecer que o que nos alimenta é a presença do Espírito Santo de Deus. E quanto maior for a nossa profundidade em buscar a presença de Deus em nossa vida, mais com certeza vamos ter cura, porque a água, ela significa fertilizante. A água cura, a água renova, a água limpa. E quem é a água? A água é a presença do Espírito Santo de Deus. Salmo 1, versículo 3. O justo será como árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dará o seu fruto, e tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Que possamos estar alinhados, enraizados na água do Espírito Santo, porque é o próprio Senhor Jesus que disse em João 7,38, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva.
e Ezequiel 47, que fala sobre o rio de Deus. Então, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, como é que teu ministério aguentou isso? Como é que tu aguentou essa pancada? Como é que você aguentou aquilo outro? Não, porque eu sou como cedro. Eu, no meio da guerra, no meio do sol e da lua, do frio e do calor, eu estava bebendo da água do Espírito Santo. Terceira e penúltima característica é que, além de crescer lento e de maneira constante e buscar águas profundas, o cedro, as suas raízes abraçam a rocha. Ou seja, quando nós vamos estudar sobre o cedro, é interessante que não são teólogos que dizem isso, não. São ambientalistas, né? Pessoas que estudam sobre o ambiente, o meio ambiente. O cedro tem uma fama no meio ambiente, falando que é uma árvore que desafia a tempestade. Por quê? Porque é difícil de derrubar também, porque abraça a rocha. Então é interessante que nós sempre, eu pelo menos já preguei várias vezes, a tempestade desafia o cristão, a tempestade desafia a nossa vida, mas na verdade é o cristão que desafia a tempestade. Porque nós somos como cedro, segundo a palavra de Deus. Então, que nós possamos ter as nossas raízes abraçadas à rocha, porque, afinal de contas, quem é a rocha? A rocha é Cristo. Mateus 7 vai dizer, né, dos homens que edificaram a casa, um sobre a areia, sobre a rocha. Aquele que ouve as palavras e as pratica, esse será um homem que edificou a casa sobre a rocha, esse vai permanecer. Então, no meio de tanto tumulto no teu ministério, abrace a rocha, busca as águas profundas. E, em último lugar, o cedro exala um perfume. E o perfume que o cedro exala tem duas funções. A primeira função do perfume que o cedro exala, em primeiro lugar, afugenta as pragas e os insetos. Ou seja, quando vem um enxame, né, uma reunião de pragas para invadir uma plantação de cedro e tocá-la, quando sente o cheiro, fogem. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que nós exalamos o bom perfume, o perfume de Cristo. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 28:7 que se o inimigo vier por um caminho, por 7 vai fugir. A Bíblia vai dizer, Salmo 91, versículos 7 e 10, que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Versículo 10, praga nenhuma chegará à nossa tenda. 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que está no mundo. E 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ou seja, nós somos como o cedro, ou seja, quando exalamos o perfume de Cristo, praga nenhuma chegará até a nossa vida, até a nossa família, até o nosso ministério. E em segundo lugar, esse mesmo perfume que o cedro exala para afugentar as pragas e os insetos, serve para confeccionar remédio para curar pessoas. É interessante, porque hoje Deus não está à procura de bons pregadores. Deus não está à procura de bons músicos. Deus está à procura desses últimos dias de pessoas que venham ter esse remédio para compartilhar com a humanidade. E esse remédio que tem dentro de nós, ele cura, ele liberta, ele salva. Porque esse remédio que temos dentro de nós se chama a presença do Espírito Santo de Deus. Que possamos entender quando Jesus disse que nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É porque aquilo que nós temos, nós passamos para os outros. Aquilo de ruim que temos, podemos passar para os outros. Mas aquilo de bom que temos, podemos passar para os outros. E o que temos de bom? O amor, a graça, a misericórdia e a presença de Deus e a fé sobrenatural. Por isso que diz a palmeira, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Que possamos ser como esse cedro, crescendo lento, mas constante, buscando águas profundas, abraçando a rocha e também afastando as pragas da nossa vida e exalando esse perfume que vai curar pessoas. Que Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que Deus colocará pessoas no seu caminho e você vai ser agente de cura para muitas pessoas. Deus não te escolheu, né, o teu ministério para ser um ministério sem nada, sem ninguém, não. Se Deus te escolheu, porque vai colocar pessoas. E através da sua vida, você será um anjo na vida de muitas pessoas
que vai levar cura, vai levar libertação e restauração. E para concluirmos, diz: aqueles que estão plantados na casa do Senhor, eles vão florescer nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Então, essa palavra não é para o jovem, essa palavra não é para aquele que começou, essa palavra é para todos nós que aqui estamos, que somos justificados por Cristo, que estamos plantados na casa do Senhor e entendendo que mesmo na velhice nós vamos dar frutos e o nosso fruto será viçoso e vigoroso, ou seja, vai ser bonito, grande e vai chamar atenção. Que em nome de Jesus, esse ano seja o melhor ano do teu ministério, o melhor ano da tua vida e que você possa florescer e você possa crescer. Que essa palavra fique guardada no teu coração e que Deus possa te abençoar de maneira rica e abundante. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado aí, bispo Maurílio, pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Pode orar por nós, pastor, por favor? Ah, é um prazer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse encontro de pastores, pessoas que cuidam de vidas, e eu peço a Ti que o Senhor toque no corpo, na alma e no espírito, e que toda dor desapareça, toda angústia, toda preocupação, e que o Senhor venha trazer a direção do Teu Espírito, para que todos que aqui estão sejam abençoados. Que essa palavra ela venha se cumprir em nossas vidas e que haja um florescer no ministério de cada irmão que aqui está e também haja um tempo de crescimento em todos os aspectos. Colocamos as nossas necessidades, anseios e preocupações diante do Teu altar, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E assim como a palmeira que floresce e o cedro que cresce, que possamos vivenciar a cada dia a Tua presença em nossa vida. Dá o fortalecimento, abre portas para aqueles que precisam, traz um milagre àqueles que clamam nesse momento. E esse meu irmão que está com seu ministério em apuros, em dificuldade, aflito, que o Senhor venha abençoá-lo. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, e que algo ainda nesses próximos 7 dias aconteça na vida desses irmãos que clamam. Uma porta, um milagre, um sinal. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Guarda a nossa família, guarda a nossa vida e que o Teu nome seja glorificado. Eu oro e abençoo Teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Tiago, bispo Maurílio. Muito obrigado.